Ele viveu 969 anos. Quase 1000 anos em uma única existência. E quando finalmente fechou os olhos, o mundo inteiro desabou. Seu nome era Matusalém. E escondido nesse nome havia uma profecia que poucos compreendiam: quando ele morrer, virá. No exato momento em que o homem mais velho da história deu seu último suspiro, as comportas dos céus se abriram e as fontes do abismo explodiram. O dilúvio chegou. Mas essa não é apenas uma história sobre destruição. É a história de 10 gerações que conectam o primeiro homem da terra àquele que seria escolhido para salvá-la. É a história de um patriarca que nunca morreu, simplesmente desapareceu, porque Deus o tomou para si. E é a história de um Criador que olhou para sua própria criação e sentiu algo que talvez você não esperasse: arrependimento. Dor. Um peso no coração. Como a humanidade chegou a um ponto tão baixo que fez o próprio Deus se arrepender de tê-la criado? E como, em meio à escuridão total, um único homem encontrou graça aos olhos do Senhor? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Origens. Hoje vamos caminhar através dos séculos, dos patriarcas que viviam quase 1000 anos, do homem que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte, até chegarmos ao momento em que o Criador decidiu apagar tudo e começar de novo. Esta é a história de Noé. E ela começa muito antes do dilúvio. Existe um registro antigo, tão antigo quanto a própria memória da humanidade, que carrega em suas palavras o peso de gerações inteiras. Um registro que atravessa séculos, conectando o primeiro homem que respirou o ar deste mundo até aquele que seria escolhido para preservar a vida quando tudo parecia perdido. Esta é uma história de tempo, de legado, de esperança, e de uma decisão que mudaria para sempre o destino de toda a criação. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que começa nos jardins do Éden e termina às portas de uma catástrofe sem precedentes. Uma jornada onde cada nome carrega um significado, onde cada vida conta uma história, e onde o coração humano revela tanto sua grandeza quanto sua mais profunda escuridão. No princípio, quando Deus criou o homem, ele o fez à sua própria imagem e semelhança. Homem e mulher foram criados, e sobre eles repousou a bênção divina. Adão, o primeiro de todos, aquele cujas mãos tocaram a terra virgem do paraíso, aquele cujos olhos contemplaram a glória original da criação, recebeu um nome que significava muito mais do que uma simples identificação. Adão. Da terra. Feito do pó, destinado à eternidade. Aos 130 anos de sua existência, Adão conheceu novamente a alegria de ser pai. Após a tragédia que marcará sua família, após o sangue de Abel derramado pelas mãos de Caim, nasceu outro filho. E quando Adão olhou para aquela criança, viu nela algo extraordinário. O menino carregava sua própria imagem, sua própria semelhança, assim como ele próprio fora criado à imagem do Criador. Uma cadeia de reflexos divinos, passando de geração em geração. Adão chamou seu filho de Sete. Havia algo especial em Sete, algo que trazia consolo ao coração ferido de seus pais. Eva havia dito, quando ele nasceu, que Deus lhe havia concedido outro descendente no lugar de Abel. E assim, através de Sete, a linhagem sagrada continuaria. A promessa não seria esquecida. A esperança não morreria. Após o nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos. 800 anos caminhando sobre esta terra, testemunhando o crescimento de sua descendência, vendo filhos e filhas nascerem, crescerem, formarem suas próprias famílias. Imagine por um momento o que significava viver tanto tempo. As memórias que se acumulavam. As histórias que podiam ser contadas. Os erros que jamais seriam esquecidos. Adão carregava consigo a lembrança vívida do paraíso. Ele podia fechar os olhos e sentir novamente a brisa suave do Éden, ouvir o som das águas cristalinas, contemplar a beleza perfeita de um mundo ainda não manchado pelo pecado. E carregava também a memória daquele momento terrível, quando escolheu desobedecer, quando mordeu o fruto proibido, quando sentiu pela primeira vez o peso da vergonha e do medo. 930 anos. Este foi o tempo total que Adão permaneceu entre os vivos. Quase um milênio inteiro. E então, como havia sido anunciado naquele dia fatídico no jardim, a sentença se cumpriu. Pó tu és, e ao pó retornarás. Adão, o primeiro homem, fechou os olhos pela última vez.
A morte, que havia entrado no mundo através de sua escolha, agora o reivindicava. Mas a história não terminou ali. Não poderia terminar ali. 7. O filho da consolação cresceu e tornou-se homem. Aos 105 anos, ele também experimentou a alegria de ser pai. Nasceu Enos, e com Enos algo significativo aconteceu naquela época. Foi então que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Uma busca pelo sagrado, um reconhecimento da presença divina, um anseio por reconexão com o Criador. A semente da fé estava sendo plantada. Sete viveu 912 anos, gerando filhos e filhas, transmitindo a cada um deles as histórias de seu pai Adão, as memórias do paraíso perdido, a esperança de uma redenção futura. E assim a linhagem continuou, como um rio que flui através do tempo, carregando consigo a promessa de algo maior. Enos gerou Cainã aos 90 anos. Enos viveu 905 anos. Cainã gerou Malalel aos 70 anos. Cainã viveu 910 anos. Malalel gerou Jared aos 65 anos. Malalel viveu 895 anos. Perceba o padrão que se forma. Cada geração vivendo séculos inteiros. Cada patriarca testemunhando o nascimento de bisnetos, tataranetos, gerações que se multiplicavam diante de seus olhos. O conhecimento era passado diretamente, de boca a ouvido, de coração a coração. As histórias do Éden não eram lendas distantes para essas pessoas. Eram relatos de primeira mão, narrados por aqueles que haviam conhecido Adão pessoalmente. Jared. Este nome merece nossa atenção especial, pois Jared seria o pai de alguém extraordinário. Aos 162 anos, Jared gerou um filho que se tornaria uma das figuras mais misteriosas e fascinantes de toda a história sagrada. Enoque. O nome significa dedicado, ou iniciado. E nunca um nome foi tão apropriado para alguém. Enoque nasceu em um mundo que já conhecia séculos de história humana. As gerações haviam se multiplicado, as famílias haviam se espalhado, e a humanidade seguia seu curso entre os altos e baixos da existência terrena. Mas Enoque seria diferente. Profundamente diferente. Aos 65 anos, Enoque tornou-se pai de Matusalém. E foi a partir desse momento que algo extraordinário começou a acontecer. O texto sagrado registra com palavras simples, mas carregadas de significado imenso: Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Pause por um momento e contemple o peso dessas palavras. Em um mundo onde os homens nasciam, viviam, geravam filhos e morriam, Enoque escolheu um caminho diferente. Ele não apenas acreditava em Deus. Ele não apenas orava a Deus. Ele andava com Deus. Uma comunhão íntima, constante, profunda. Uma amizade que transcendia os limites da experiência humana comum. Durante 300 anos após o nascimento de Matusalém, Enoque manteve essa caminhada sagrada. 300 anos de intimidade com o Criador. 300 anos de conversas que nenhum ouvido humano jamais escutou. 300 anos aprendendo os segredos do coração divino. E então chegou o momento que diferenciaria Enoque de todos os outros nomes nesta genealogia. O texto não diz que Enoque morreu. Preste muita atenção a isso. Sobre Adão, está escrito que morreu. Sobre Sete, está escrito que morreu. Sobre Enos, Cainã, Malalel e Jared, está escrito que morreram. Mas sobre Enoque, o registro é diferente. Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Ele simplesmente desapareceu. Foi levado. Trasladado para a presença eterna do Criador sem passar pelo portal da morte. Em toda a história anterior da humanidade, ninguém havia experimentado algo assim. A morte parecia ser o destino inevitável de todos. Mas Enoque provou que havia exceções. Que a intimidade com Deus podia levar a lugares inimagináveis. 365 anos. Este foi o tempo de Enoque sobre a terra. Comparado aos outros patriarcas, foi uma vida relativamente breve. Mas que vida! Uma vida tão agradável aos olhos do Criador que Deus decidiu não esperar. Decidiu trazer seu amigo para casa mais cedo. Matusalém, o filho de Enoque, cresceu à sombra dessa história extraordinária.
Seu próprio nome carregava um significado profético que poucos compreendiam naquele momento. Matusalém. Quando ele morrer, virá. Uma profecia silenciosa, esperando seu cumprimento. E Matusalém viveu. E viveu. E continuou vivendo. Aos 187 anos, gerou Lameque. Depois disso, viveu mais 782 anos. O total de sua vida alcançou a marca impressionante de 969 anos, fazendo dele o homem mais longevo de toda a história registrada. 969 anos. Quase um milênio inteiro em uma única existência. Matusalém viu impérios nascerem e caírem. Viu a humanidade se multiplicar e se espalhar. Viu a bondade e a maldade crescerem lado a lado. E carregou consigo, durante todo esse tempo, a memória de seu pai Enoque e a promessa misteriosa contida em seu próprio nome. Lameque, filho de Matusalém, também teve uma vida longa, embora não tão extraordinária quanto a de seu pai. Aos 182 anos, ele se tornou pai. E quando segurou aquele recém-nascido em seus braços, algo tocou profundamente seu coração. Uma intuição. Uma esperança. Uma certeza que não podia explicar completamente. Ele chamou o menino de Noé. O nome significava descanso, ou consolação. E Lameque explicou o porquê dessa escolha com palavras que ecoariam através das eras. Este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Desde a queda de Adão, a terra estava sob maldição. O trabalho era árduo. O suor escorria dos rostos. Os espinhos e cardos tornavam cada colheita uma batalha. Lameque olhava para seu filho recém-nascido e via nele uma promessa de alívio, de mudança, de algo novo que estava por vir. Lameque viveu 777 anos. E assim a linhagem chegou a Noé, o 10º na sequência desde Adão. 10 gerações conectando o primeiro homem àquele que seria escolhido para uma missão sem precedentes. Noé cresceu em um mundo muito diferente daquele que Adão havia conhecido. A humanidade havia se multiplicado enormemente. As famílias haviam se tornado tribos, as tribos haviam se tornado povos. A terra estava cheia de gente. Mas havia um problema. Um problema terrível que crescia a cada geração, como uma sombra que se espalhava sobre toda a criação. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, aconteceu algo que chamou a atenção dos céus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram para si esposas entre todas as que lhes agradaram. Há muito debate sobre quem eram exatamente esses filhos de Deus. Alguns acreditam que eram anjos caídos. Outros pensam que eram descendentes da linhagem piedosa de Sete que se misturaram com a linhagem corrupta de Caim. Independentemente da interpretação, o resultado foi o mesmo, uma mistura que não deveria ter acontecido, uma transgressão de limites sagrados, uma corrupção que se infiltrava no próprio tecido da humanidade. Dessa união nasceram os Nefilins, os gigantes dos tempos antigos, homens de renome que se tornaram lendas em sua própria época. Poderosos, impressionantes, memoráveis. Mas não necessariamente bons. E o Senhor observava. O Criador que havia formado o homem do pó da terra, que havia soprado em suas narinas o fôlego de vida, que havia caminhado com ele no frescor do dia no jardim do Éden, agora observava o que sua criação havia se tornado. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é carne. Os seus dias serão 120 anos. Uma sentença foi pronunciada. O tempo de paciência estava se esgotando. Os longos séculos de vida que os patriarcas haviam conhecido chegariam ao fim. Um limite foi estabelecido. 120 anos. Alguns interpretam isso como o tempo de vida que seria dado ao homem dali em diante. Outros veem nisso um prazo de graça, 120 anos antes que o julgamento chegasse. De qualquer forma, o relógio havia começado a contar. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Leia essa frase novamente. Absorva cada palavra. Toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente.
Não era uma maldade ocasional. Não era um pecado aqui e outro ali. Era uma corrupção total, absoluta, que havia infectado o próprio núcleo da existência humana. Os pensamentos mais íntimos, os desejos mais profundos, as imaginações mais secretas, tudo havia sido contaminado. E não havia intervalo de bondade. Continuamente. Sem pausa. Sem descanso. Sem esperança de melhora. E então algo aconteceu que nos faz parar e contemplar a profundidade do relacionamento entre o Criador e sua criação. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus sentiu dor. O Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, experimentou algo que só podemos chamar de tristeza. A criação que ele havia declarado boa, muito boa, havia se tornado uma fonte de pesar. O homem, feito à sua própria imagem, havia desfigurado essa imagem além do reconhecível. Então disse o Senhor: exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Uma decisão foi tomada. O experimento seria encerrado. A criação seria apagada. Um recomeço era necessário. Imagine o peso dessas palavras. Toda a história humana, todas as gerações desde Adão, todos os nascimentos e mortes, todas as alegrias e tristezas, tudo seria varrido como se nunca tivesse existido. Os nefilis com toda a sua força. As cidades com toda a sua agitação. As famílias com todos os seus laços. Tudo desapareceria sob as águas de um julgamento sem precedentes. Mas então, em meio à escuridão total, brilhou uma luz. Porém Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Graça. Favor imerecido. Um olhar de bondade em meio ao olhar de julgamento. Em toda a terra corrompida, em meio a toda a humanidade degenerada, havia um homem. Um único homem que fazia diferença. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. As mesmas palavras usadas para descrever Enoque agora descreviam seu descendente. Noé andava com Deus. Em um mundo onde todos haviam abandonado o caminho, Noé continuava caminhando na direção certa. Em uma geração onde a maldade era a norma, Noé escolhia a justiça. Em uma época onde a integridade era considerada fraqueza, Noé permanecia íntegro. Noé havia se casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 3 filhos que compartilhariam o destino extraordinário de seu pai. 3 filhos que se tornariam os ancestrais de toda a humanidade futura. Enquanto isso, a terra se corrompia diante de Deus. A violência a enchia. Todo ser vivente havia corrompido seu caminho. A doença moral havia se espalhado não apenas entre os homens, mas parecia afetar toda a criação. O mundo gemia sob o peso do pecado. Então Deus falou a Noé. E as palavras que ele pronunciou mudariam tudo. O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Não havia mais apelação. A sentença estava assinada. A execução estava programada. Mas em meio ao anúncio do julgamento, veio também uma instrução. Um plano de salvação para aquele que havia encontrado graça. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a cobrirás de betume por dentro e por fora. Uma arca. Um barco. Uma estrutura de salvação em meio ao dilúvio de destruição. Deus não estava apenas anunciando o fim. Ele estava providenciando um escape. Ele estava construindo uma ponte sobre o abismo do julgamento. As especificações eram precisas. O comprimento seria de 300 covados, aproximadamente 135 metros. A largura seria de 50 covados, cerca de 22 metros. A altura seria de 30 covados, aproximadamente 13 metros e meio. Uma estrutura imensa, maior do que qualquer embarcação que o mundo havia visto até então. Farás uma janela na arca, terminando-a em um côvado na parte superior. A porta da arca colocarás no seu lado. Farás pavimentos na arca, um inferior, um segundo e um terceiro. 3 andares. Múltiplos compartimentos.
Uma cidade flutuante projetada para preservar a vida quando as águas cobrissem a terra. E então Deus revelou seu plano completo. Porque eis que eu trago dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Dilúvio. A palavra carregava um peso terrível. Não seria uma enchente local. Não seria uma inundação passageira. Seria um cataclismo global, uma reversão da própria criação, um retorno ao caos aquático que existia antes que Deus separasse as águas e fizesse aparecer a terra seca. Mas então veio a promessa. A aliança. O compromisso divino que seria a âncora de esperança em meio à tempestade. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Noé não estaria sozinho. Sua família seria preservada com ele. 8 pessoas no total, contra toda a população da terra. 8 sobreviventes escolhidos para recomeçar a história humana. E havia mais. A arca não carregaria apenas pessoas. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, dos animais segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para que sejam conservados em vida. Uma missão gigantesca se descortinava diante de Noé. Não bastava construir a arca. Era preciso reunir representantes de todas as espécies animais. Um par de cada tipo. Machos e fêmeas. Para preservar a diversidade da vida quando o mundo antigo desaparecesse. Leva também contigo de todo alimento que se come e ajunta-o para ti. Será para mantimento, para ti e para eles. Comida. Provisões. Suprimentos para uma jornada de duração desconhecida. Noé precisava pensar em tudo. Planejar tudo. Preparar tudo. A sobrevivência de toda a vida terrestre dependia de sua obediência. E assim fez Noé. Tudo o que Deus lhe ordenara, assim o fez. Essa simples frase carrega um peso imenso. Noé não questionou. Não argumentou. Não pediu sinais adicionais. Não procurou uma segunda opinião. Ele simplesmente obedeceu. Em um mundo onde ninguém mais ouvia a voz de Deus, Noé ouviu e agiu. Imagine a cena. Um homem de idade avançada começando a construir um barco gigantesco, provavelmente em uma região que nunca havia visto uma quantidade significativa de água. Os vizinhos devem ter rido. Os conhecidos devem ter zombado. Ano após ano, a construção continuava. Ano após ano, o barco crescia. E ano após ano, Noé pregava com suas ações uma mensagem de julgamento vindouro e salvação disponível. A linhagem sagrada havia chegado a um ponto crítico. De Adão a Noé, 10 gerações haviam passado. Milênios de história humana estavam prestes a ser encerrados. Mas através de um único homem justo, através de uma família que permaneceu fiel, através de uma arca construída em obediência, a promessa continuaria. A semente seria preservada. A esperança sobreviveria às águas. Enquanto Noé trabalhava em sua arca, enquanto martelava cada tábua e aplicava cada camada de betume, em algum lugar uma contagem regressiva estava em andamento. O tempo de graça estava se esgotando. Os 120 anos se aproximavam do fim. A genealogia de Adão havia contado uma história de vida, de continuidade, de esperança transmitida de pai para filho. Mas agora essa história chegava a um ponto de ruptura. O mundo antigo estava condenado. Uma nova era estava prestes a começar. E no centro de tudo isso estava Noé. O homem que encontrou graça. O homem que andava com Deus. O homem que seria o novo Adão para um mundo lavado pelas águas do julgamento. As nuvens ainda não haviam se formado. As primeiras gotas ainda não haviam caído. Mas a arca estava sendo construída. A salvação estava sendo preparada. E a fé de um homem estava prestes a ser testada como nunca antes na história. Esta foi a história das gerações de Adão até Noé. Uma história de longevidade e morte. De fidelidade e corrupção.
de paciência divina e julgamento inevitável. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando toda a carne corrompeu seu caminho, sempre há espaço para a graça encontrar aqueles que buscam andar com Deus. E enquanto o mundo antigo se preparava para seu fim, uma família se preparava para um novo começo. As águas viriam. O dilúvio chegaria. Mas a arca estaria pronta. E Noé, o homem de descanso, o homem de consolação, provaria que a promessa de seu pai Lameque não foi em vão. Através dele, através de seus filhos, através daquela estrutura de madeira flutuando sobre as águas do julgamento, a humanidade teria sua segunda chance. A história estava apenas começando. Se esta história falou ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar o próximo capítulo dessa jornada que ainda está longe de terminar. E se quiser participar, compartilhe nos comentários. Qual parte desta história mais tocou você hoje? A sua reflexão pode inspirar outras pessoas.